O finalzinho do mês de março parece ter trazido para o CSA, na coisa dos astros, nas coisas daquelas pessoas que acreditam, um inferno astral para o time azulino. É um CSA que cai na semifinal do Alagoano, fica fora da disputa do título. É um time que cai na semifinal da Copa Alagoas, mesmo passando a usar o seu time principal. É eliminado pelo CSE depois de vencer o primeiro jogo e lá no jogo em Palmeiras dos Índios ampliar a vantagem porque já tinha feito 1-0. Se não bastasse isso, fica uma impressão de quem está de fora de que o futebol, o departamento de futebol do CSA, ele perdeu um pouquinho a mão desse momento do time. Foram 4 desligamentos, o do Cedric, e 3 da comissão técnica. Preparador de goleiros, um fisiologista e o analista de desempenho. Isso às vésperas de um campeonato brasileiro da Série C. Além disso, você teve ontem 2 situações. Um elenco que, através de suas lideranças, e quando você fala de lideranças, normalmente um elenco, um grupo que tem uma ideia e que foram pedir uma nova chance para o Cedric. E ainda tem a situação do Anderson. Eu acho que a situação do Anderson, até que provem o contrário, é uma situação de redes sociais que hoje você tem uma pontuação nas redes sociais e você tem isso explode de uma forma que ganha repercussão, é preciso conter, é preciso de uma reunião, é preciso falar com o jogador. Então vamos lá. Começando pelo o Anderson. O Anderson é um jogador com características da Série B. Inclusive jogou Série B do ano passado pela equipe do Paysandu. Inclusive, esse é um dos fatores que o CSA alega de ter feito boas contratações. Trouxemos um cara que foi Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. E o CSA tem razão. Precisa valorizar isso. Também é natural, e vamos partir de um pressuposto, que o CRB possa até demonstrar interesse pelo jogador. O fator que eu me apego é que o jogador teve uma conversa com a direção do CSA, porque o seu perfil, de repente, parou de ter, vamos dizer assim, fotos com a camisa do CSA.
né? E essas coisas de redes sociais, elas hoje determinam alinhamentos e o jogador que é afeto a redes sociais, as pessoas estranham quando ele muda comportamento. Mas é preciso dizer que a rede social é uma rede social e particular dele. Ah, eu quero tirar todas as fotos do CSA. Tire, né? A justificativa que foi dada é uma justificativa que é aceitável, mas ela tem brechas nas suas tratativas, nas suas ideias, e isso amplia a, a questão da ideia do CRB de negociar, de conversar com o CRB. Isso foi negado pelo jogador. Acho que nem cabe o CRB negar alguma coisa, mas a empresa que cuida da carreira do jogador também nega isso, inclusive citando que a empresa respeita os clubes e que o CSA saberia se tivesse uma proposta. Mas, assim, hoje em redes sociais tem gente que monitora só essas coisas, e aí as sinalizações, né? A sinalização do jogador seguir e curtir postagens ligadas ao CRB, ou ligadas a um setorista do CRB. Então, tudo isso cria um ambiente mais difícil. Mas eu não teria grandes preocupações em relação a isso com o Anderson. A minha grande preocupação é com a reação do grupo à saída do Cedric. E por quê? Porque quando um grupo vem pedir a permanência de um jogador que a direção do clube está desligando, está liberando, isso tem vários sinais. Vários sinais. Primeiro, que é um grupo fechado. Segundo, que os jogadores entendem que se mexeram com um, podem mexer com outros. Terceiro sinal, que provavelmente há ruídos entre quem lida com o futebol e o grupo do CSA. Isso eu digo do ponto de vista dos jogadores. Então, esse fator de se reunirem as lideranças e irem conversar com a direção do clube, pedindo pela permanência do Cedric, é algo muito mais preocupante do que o Anderson ter apagado fotos ou estar seguindo alguém do CRB, ou ter tido uma conversa, ou ter um interesse, ou qualquer coisa desse tipo. Porque de longe
parece que a sequência de fatores, a demissão de 3 pessoas da comissão técnica, a demissão de um jogador que era, inclusive, titular da equipe, parece claramente que corre um risco de quem comanda está perdendo a mão do ambiente, do grupo. E se isso estiver acontecendo, insisto, se isso estiver acontecendo, isso é uma análise, não estou dizendo que isso acontece, mas se isso estiver acontecendo, é muito ruim para o clube. Porque já houve ruídos internos em relação a isso. E se isso não for resolvido internamente, isso se cria uma bola de neve. Às vésperas de um campeonato brasileiro da Série C. Entendo que sinais são para ser analisados. Quem está lá dentro precisa também interpretar esses sinais que são dados. Esse é o grande problema. Já houve uma reação de jogadores em relação à própria direção de futebol. Já houve. Jogadores já procuraram a presidenta para tratar de um determinado assunto que não era um assunto que eles queriam mais da relação com a direção de futebol. Então, não são coisas simples. E se não estancar esse problema, o CSA pode perder a mão do elenco. E eu insisto, esse elenco deu sinais de que é um elenco fechado. Um elenco voltado para um objetivo. E vamos ver como é que isso vai ter os desdobramentos. Acho que essa prerrogativa, e fiz questão de dizer que eu não estou defendendo a permanência do Cedric. Essa é uma prerrogativa de comissão técnica e da direção de futebol. E acho que direção de futebol e comissão técnica não devem abrir mão das suas prerrogativas. Mas quando isso pode afetar a relação com o elenco, com o grupo, é preciso que você pondere se vale a pena você afastar um jogador e criar insatisfação no grupo, ou se você, com essa atitude, você mostra autoridade sobre o grupo. Mesmo que o grupo não queira que saiam jogadores, ou mesmo que o grupo não queira que você perca atletas. E insisto, este não é um momento bom para isso acontecer, porque é um CSA às vésperas de um campeonato brasileiro da Série C, provavelmente, ou no entendimento de muitos, a competição mais importante do CSA na temporada.